Graça e paz, queridos irmãos, amigos, que nos acompanham sempre nessas breves meditações baseadas no presente diário. E hoje nós vamos meditar sobre o tema Sem Saída. O texto sugerido é o de Êxodo, capítulo 14, que eu faço vos recordar, visto que a leitura é um pouco longa, mas é aquela passagem quando o povo de Israel saiu do Egito e Faraó se arrependeu de tê-los deixado sair ou ir, então arregimentou seu exército e foram atrás deles para trazê-los de volta, certamente, para o Egito. Acontece que, enquanto isso, o povo de Israel estava em uma situação extremamente periclitante. Havia montanhas à sua direita, à esquerda, mar à sua frente e atrás o exército extremamente armado e disposto a prejudicá-los, o exército de Faraó. E aí, o que fazer? Por isso o tema sem saída. Sem saída é uma situação difícil que todos nós passamos por situações, ainda bem que não é diário, né? Mas em muitas situações da vida a gente passa por situações que a gente percebe assim, não tem saída. Não é? Realmente, na vida cristã, particularmente, isso acontece muito. Porque se por um lado nós somos acostumados, ou melhor, nós somos treinados pela palavra de Deus a confiar em Deus, que vai cuidar de todas as nossas necessidades, que não vai proteger, que vai, então, fazer os milagres, sim. Por outro lado, a gente está num mundo de tribulações, um mundo de adversários. Adversário, primeiro, é a nossa própria natureza, segundo, é o mundo em si, com suas vaidades todas, a nos desviar do caminho, querer nos desviar do caminho, e tirar o nosso foco de Deus e de sua palavra. E também havemos de considerar a ação do inimigo de nossas almas, que é o diabo. Então, todos nós passamos realmente por tribulações em função exatamente dessas três fontes: o mundo, o diabo e a carne, que é a nossa natureza. Bom, então, muitas vezes, não por um ou por dois, ou às vezes até mesmo pelos três, nós ficamos em situação que parece não ter saída. Mas a gente aprende também na palavra de Deus a confiar em Deus, que não há caso sem esperança, porque Deus tudo pode fazer, Ele tem todo o poder. Bom, como ficou então a situação do povo de Israel? Quando eles se viram nessa situação, diz a palavra de Deus em Êxodo capítulo 14, você vai ler no capítulo 14 toda essa história, então eles ficaram numa situação muito difícil. Eles fizeram fizeram algumas alternativas para Moisés. Primeiro, eles clamaram a Deus, temeram muito e murmuraram e reclamaram da situação a Moisés. Então, eles fizeram essas três coisas: pavor, medo, reclamação e murmuração. Muito bem. Clamaram a Deus, sim, é verdade, e foram a Moisés. É o que normalmente, realmente acontece. A gente clama a Deus, mas a gente sempre procura desabafar com alguém. Eles foram a Moisés. E sempre procura descobrir de quem é a culpa. No caso, eles disseram que é Moisés e Deus que era o culpado. Por que teve de nos tirar de lá do Egito, se era para morrer aqui? Se era para morrer aqui, era melhor a gente ter ficado lá na servidão do Egito, estar servindo aos egípcios. Foi o que eles disseram, eles murmuraram. Agora, Moisés fez 5 predições importantíssimas para essa situação calamitosa do povo. Moisés, está no versículo 13 do capítulo 14 de Êxodo, é assim, ó: vocês aguardem que vocês vão ver o livramento do Senhor. Mas vocês vão ver esse livramento ainda hoje. Ainda hoje vão ver esse livramento. E depois ele diz assim: e observem os egípcios,
olhem para eles. Porque esses rostos e essas pessoas que estão vendo hoje, nunca mais vocês os verão com vida. Porque o Senhor pelejará por nós. Portanto, a atitude é calem-se, espere o livramento do Senhor. Coisa maravilhosa. Numa situação dessa, você imagina milhares de pessoas, homens, mulheres, crianças, tudo. Que situação mais vexatória. Então, realmente, foi feito mais um milagre. Isso aconteceu quando eles haviam saído do Egito, já tinham caminhado durante uma semana. Uma semana não tinham caminhado muito tempo, não, mas você há de considerar milhares de pessoas de diversas idades caminhando a pé, não andaram muito. Os egípcios, portanto, logo, logo os alcançaram. Mas o que fez Deus? A mão de Moisés, Deus interviu, claro, Deus fez o milagre. Esse, na verdade, se a gente for contar os milagres que aconteceram através de Moisés, desde o tempo que ele chegou no Egito até agora, foram ao todo 17, porque 10 foram as pragas, mas esse, no caso, é o 17º dos milagres ocorridos. Então, Deus tirou a nuvem e os pôs atrás do povo de Israel. De modo que, uma nuvem espessa, uma nuvem escura, de modo que do lado do Egito, não importava a hora do dia ou da noite, era pura negridão. Ninguém via nada. Era impossível caminhar. Deus os deteve. E do lado do povo de Israel, na frente do povo de Israel, Deus fez uma coisa extraordinária. Mandou Moisés, e Moisés, com a sua vara, para que ele tinha usado para realizar alguns milagres em nome de Deus, abriu o Mar Vermelho. Gente, isso foi extraordinário. Porque abrir o Mar Vermelho não é moleza, não. Naquela região em que isso foi aberto, havia profundidade de até 30 metros, de 20 a 30 metros. E você pensa que era apenas uma passagem assim estreita? Não, gente. Eram quase 20 quilômetros para chegar ao outro lado da margem. De modo que isso não ocorreu assim em poucos minutos. A travessia do povo de Deus a pé enxuto, como diz a Bíblia, porque Deus fez como que as águas não apenas se abrirem, mas as águas ficarem congeladas. Aí você diz, pastor, que história é essa de congelada? Acontece que no capítulo seguinte, que é o capítulo 15, versículo 8, nos dá a ideia usa-se a palavra que Deus fez coalhar. Sabe o que é coalhada, né? Com leite? Pedrificar as águas. Então, naquela barreira ficou lá. E eles passaram a pé enxuto com 2 barreiras digamos assim, de gelo, de água encalhada. A altura da parede chegava até a mais de 20 metros. Gente, eu vou te contar. Fora brincadeira, precisava de coragem para enfrentar essa barra também, viu? Não era fácil, não. E, enquanto isso, os egípcios ficaram detidos, e depois que eles terminaram de passar, Deus, então, fez com que as águas, o gelo, digamos assim, se derretesse e o mar se fechasse. Os egípcios, evidentemente, tentaram escapar desse incidente. Eles tentaram fugir, tentaram escapar com vida, mas como? Vocês imaginem barreiras altas de diversos metros, de mais de 10 metros, se fechando sobre eles. Não sobrou ninguém. Realmente, todo o exército de Faraó pereceu. Todas as pessoas pereceram. Como disse Moisés, essas pessoas que estão aqui, vocês não mais os verão com vida. Morreram todos. 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 Não escapou realmente nenhum. Então, o que realmente isso quer nos dizer, meus queridos irmãos e amigos, que Deus faz milagre dessa natureza? Gente, não é exatamente dessa natureza, ou desse feitio, mas no dia a dia Deus faz milagres, suprindo as nossas necessidades, particularmente nesse tempo de pandemia mundial,
onde as pessoas estão morrendo sem respiração. Ninguém paga para respirar e Deus está dando a respiração a todos nós. Se Ele quisesse acabar conosco, bastava cortar a nossa respiração. Como diz no Salmo 104, quando a palavra de Deus fala sobre o cuidado de Deus para com os animais, para com a criação, se Deus lhes corta a respiração, eles morrem. Se Deus corta a nossa respiração, acabou. Nós não temos como. Ai, gente, é muita coisa. Agora, o que me admira muito é o seguinte, é as pessoas hoje em dia desejarem que Deus faça esses milagres como fez no Egito. Não é que Deus não possa fazer. Não é que Deus deixou de ser Deus de milagre. Mas as pessoas querem, às vezes, que Deus fique fazendo o tempo todo essas demonstrações. Eu quero lembrar o seguinte, quantas vezes Deus fez milagres? Até aquele momento eu citei 17. Analisa as escrituras, você vai descobrir. 17 milagres feitos por Moisés. O povo ficou domesticado, o povo ficou espiritualizado, o povo ficou temente a Deus. Que nada, a vida toda reclamando, a vida toda se queixando, apesar dos milagres que Deus realizava. Preste atenção. Olha, milagre é muito bom, mas a gente precisa crer em Deus, em outros milagres que não sejam exatamente assim. O milagre de Deus ter nos amado de tal maneira de ter se tornado homem para pagar o preço da nossa redenção na cruz do Calvário através de Cristo Jesus. De todas as maravilhas que Deus faz, a maravilha de transformar o homem pecador num homem regenerado, num homem convertido, num homem de Deus, numa nova natureza, é o maior de todos os milagres. Que a graça do Senhor Jesus esteja com todos nós. Amém. Olha, lembre-se, sem saída não é assunto para nós. Esse é assunto para Deus resolver. Confia no Senhor em nome de Jesus. Amém.